Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade, ao vivo aqui pela sua TV Horizonte. Agora eu quero falar para você que tem algum problema de coluna, ou você que reclama, né, de hérnia de disco, bico de papagaio, ou você que sente dores nas costas. E aquelas dores lombares, hein, gente? Bom, e hoje o nosso assunto aqui no programa é sono, né? Você que acorda com aquela sensação de cansaço todos os dias, né? Olha só, está na hora, então, de você conhecer o colchão massageador Oriental Medic, viu? E melhorar a sua qualidade de vida dormindo. Fácil, simples assim, né? Você vai dormir e esse colchão vai ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Gente, só ele possui inúmeras tecnologias que vão auxiliar na prevenção de diversos males. E entre essas tecnologias está a da densidade inteligente, né? Esse colchão, então, ele é montado em camadas de espumas, né? Com densidades diferentes. E isso faz com que ele alinhe o seu corpo e também melhore a posição da sua coluna e você. Isso enquanto você dorme, né? E tem mais, gente. Esse colchão possui 20 tipos de massagens diferentes, com magnético e também infravermelho. E tudo isso tem certificado de garantia, sim, tem selo do Inmetro, viu? Tem certificação do Inmetro. Então, você de casa, o que você está esperando? Ligue agora, é muito simples, basta ligar no 0800 038 2000 e conversar com os atendentes e agendar uma visita sem compromisso. Gente, é direto da fábrica, viu? E tem promoção para você nesta manhã de segunda-feira? Claro que tem! Comprando hoje o seu colchão Oriental Medic, você vai ganhar uma linda cama box. Então, comprou o colchão, levou para casa a cama box. Não é sorteio nem nada, viu? E além disso, ainda tem condições especiais para você que é aposentado e para você que é pensionista, tá? Então, liga lá para você conferir quais são essas condições especiais que nós estamos falando. Prometo que vocês vão gostar muito, viu? Então ligue agora 0800 038 2000. Colchão Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. 0800 038 2000 é o telefone. Olha só, e agora nós continuamos, né, o nosso bate-papo com o psiquiatra Dr. Aloísio Andrade sobre a importância, gente, de uma boa noite de sono. Doutor, no último bloco nós falávamos de algumas causas, né, de alguns alimentos que devem ser evitados aí antes de dormir, questão da atividade física. Agora, outra questão que hoje a gente vê muito aí, antes de dormir, os adolescentes, os jovens, os adultos também, porque não é mexer no celular, mandar mensagem, jogos também. Isso aí também pode atrapalhar a pessoa a dormir? Ah, com certeza que sim, porque quanto mais estímulos, quanto mais excitação a gente manda para os neurônios, para as células cerebrais, mais acordados, mais vivos eles ficam. Por isso, aquela fala antiga que dizia que para a gente dormir, a gente deveria contar os carneirinhos, né? E aí nós vamos colocar no lugar dos carneirinhos as orações, a meditação, que é uma forma de você ir diminuindo a velocidade do funcionamento neuronal. E tanto os estímulos luminosos quanto os estímulos auditivos, né? Principalmente os jogos, né? Esses jogos de guerra, de luta, isso é muito excitante, acorda muito. Nós temos que lembrar que na hora que a gente está dormindo, as ondas elétricas cerebrais são totalmente diferentes das ondas elétricas de quando a gente está acordado. Então, enquanto a gente dorme, devem prevalecer as ondas alfa, que são ondas de paz, são ondas de tranquilidade. E ondas, então, que são diferentes das ondas teta, das ondas que são mais ligantes. Então, evitar esse estímulo excessivo, Isso principalmente... Isso inclui a TV também, doutor? Principalmente quando a pessoa, às vezes por medo do escuro ou por solidão, dorme com a televisão ligada. Isso não é uma coisa devida, não é uma coisa adequada, porque mesmo que a pessoa tenha a impressão de que ela está dormindo, que ela não está ouvindo nem vendo nada, mas os fachos de luz, a oscilação, principalmente nos momentos de propaganda, porque quem planeja uma propaganda, ela tem que chamar a atenção do telespectador, tem que chamar a atenção da pessoa. Então, quando você está, às vezes você vê num prédio perto de sua casa, você vê pelas luzes, você sabe se é propaganda ou não, porque quando tem muita luz, assim, muito fácil variar. Então, uma hora antes da gente ir deitar, a gente deve diminuir esse ritmo de estímulos externos, né?
fazer uma leitura de alguma coisa que não seja uma coisa muito excitante, para a gente poder ir ficando Um livro com mais sono. tranquilo, né? É uma coisa Ter um sono mais leve. mais amena, né? E também temos, eu acho que é fundamental a gente lembrar tecnologias que não são remédios, lembrando aos telespectadores da TV Horizonte que a grande parte, a imensa maioria dos remédios para dormir causa dependência, e não é só uma dependência química, é uma dependência física. Depois, para poder parar, é uma luta, é uma dificuldade enorme, comparável à dificuldade para parar de beber, para parar de fumar, né? E isso daí, então, envolve a possibilidade de algumas tecnologias mais naturais. E antes da gente pensar em remédio comum para dormir, antes da gente pensar até em homeopatia, a gente pensa em fitoterapia, que são os chás. Nós vamos falar aqui 5 plantas que sabidamente ajudam, podem ajudar no sono. E no caso, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, se identificam, estão com alguma dificuldade para dormir, né? Já tentaram, até isso que a gente falou, não mexe no celular, desliga a TV, Melhorou né? os hábitos. Diminui o ritmo, mas ainda tem problema. Elas devem procurar um especialista para, né, chegar a uma receita desses fitoterápicos, ou elas podem encontrar direto? A maior parte das pessoas não tem acesso a uma boa tecnologia nessa área da psiquiatria e da homeopatia. Então, a primeira recomendação é fitoterapia. A diferença é que fitoterapia são os chás. E aí nós temos os chás. Claro, tem uma pessoa que vai dormir melhor usando um suco de maracujá, um suco natural de maracujá. Outra já vai se dar melhor com um chá de camomila. Depende de cada organismo, né? Mas essas tem que testar. E a gente recomenda que se teste um de cada vez. Não adianta juntar tudo que você não sabe o que é que agiu, o que é que não agiu. E um até pode atrapalhar o outro. Testar o quê? Uma semana, mais ou menos? Olha, com 3 noites você já tem a noção. Então, vamos lá, as plantas. A camomila, aquela amarelinha, camomila matricária, encontra-se no Mercado Central. A melissa officinalis, que é a erva cidreira. O capim cidreiro ou capim São José, que é diferente da erva cidreira, bem docinho. Outra planta muito conhecida e que faz muito efeito nesses casos é a malva. A malva é uma planta de uma flor, de uma folha muito cheirosa, né? Então vai testando, camomila, melissa, erva cidreira, sob a forma do capim, o chá, o chá de mulungu também, o mulungu, que é aquela planta que dá uma flor vermelha parecida com bico de papagaio. Então tem essas possibilidades fitoterápicas, uma de cada vez, e aí se não funciona, você deve procurar então assistência médica, mas de preferência é fato, gente, não é nenhum preconceito contra remédio comum, mas é o fato de que os remédios para dormir, eles provocam dependência. Então toda família que termina com AN, que teve o primeiro de todos, o diazepam, foi o primeiro sintetizado, depois veio o bromazepam, que é o Lexotan, depois veio o clonazepam, que é o Rivotril, o alprazolam, que é o Frontal. Toda essa família é uma família questionável e perigosa, porque mesmo quando dá certo para o sono, dá errado para a vida. Para outras coisas, né? Agora, em relação ao chá, quanto tempo antes da pessoa ir deitar que ela deve preparar e tomar esse chá? Olha, a gente considera que uma hora antes de dormir, é um momento que a gente já deve começar a se preparar. A pessoa não pode tomar muito chá de noite, senão vai ficar com desejo de urinar de madrugada, né? Então, a gente recomenda uma xícara por volta do chá, por volta das 6 da tarde e outra por volta das 8, 8h30 da noite. 2 xícaras de chá, então, indicado. Não precisa de mais do que isso, não. Agora, doutor, para aquelas famílias que têm crianças em casa, né? Crianças aí por volta de 1, 2 anos de idade, como estabelecer uma rotina de sono para essas crianças, um horário de dormir? Qual que é a importância disso? Serve o raciocínio que a gente fez, Cira, que é diminuir os estímulos, entendeu? Da mesma forma do adulto, não né? deixar a criança fazer essas brincadeiras excitantes, como se nessa idade, você falou, não joga futebol, mas um pouquinho maior, não deixar correr muito, né? Nos aniversários é sempre difícil, porque fica aquela excitação. Fica a agitação toda. Né? Por isso que uma tecnologia simples, como são esses chás, a fitoterapia, podem ajudar bem. Até para a criança também, então. então. Sim. Né? Porque você faz um chá fraco, não vai fazer um chá muito concentrado, porque isso nunca é conveniente. É um chá suave, um chá leve, né? E não ter essa questão tanto do sonora quanto visual de excessivos estímulos, de excessivas mobilizações ou motivações. Agora, para as pessoas que têm diabetes, o dormir mal, né, não ter uma noite de sono boa, tranquila, pode complicar mais a situação da doença? Pode aumentar a resistência à insulina, doutor? Ah, com certeza, porque o organismo ele é todo interligado. E nós vivemos dentro de um triângulo
que é elétrico, químico e psíquico e emocional. E essas forças se retrointerferem, essas variáveis se retroalimentam. Então, quando você tem uma dificuldade para restabelecer a vitalidade durante o sono, o que acontece é um cumulativo, é um acumulado de desgaste. Então, você tem estafas pelo excesso de trabalho ou de ocupação, você tem estafa pela falta de trabalho e de ocupação, e você tem estafa por não estar conseguindo desligar de noite. E esse desligamento, ele é um desligamento que a gente há de compreender que quando a pessoa tem algumas noites de dificuldade do sono, ela fica inclusive traumatizada. É que nem quem tem intestino preso. Quer dizer, toda vez que a pessoa pensa na defecação, ela fala assim, ai, vai ser difícil. Já fica então, assustada mesmo. Tem o trauma também, né? Que é o quê? Porque eu não dormi 2, 3, 4 noites em seguida, não dormi bem, eu começo a ficar meio cismado. E aí já vem o fator estresse, pelo temor, a gente na psiquiatria chama de estresse pós-traumático. Você tem um trauma, você tem um susto e depois continua assustado, continua traumatizado. Por isso a importância de uma orientação. Quando a coisa fica mais complicada, tem que sim conversar com o técnico, com o médico que possa te ajudar de uma maneira, então, a que você não vá construindo um tipo bloqueio, de... seria? Aí vira um drama. De trauma vai para o drama, entendeu? Porque toda vez, na hora que você vai dormir, você tem aquele medo de não dormir, e o medo de não dormir prejudica demais na conta. Essa ansiedade prejudica ainda mais, então é bom procurar sempre, nesse caso, um especialista, né? É importante, mesmo que você não vá ficar fazendo um tratamento de longo prazo, pelo menos para um diagnóstico. Né? Feito eu falei, às vezes só de você fazer o exame de sangue e ver que tem um probleminha na tireoide, já é meio caminho andado, né? Porque você tem, então, um fator causal identificado. Então, essa orientação, principalmente diagnóstica, é muito importante. Ok. Doutora Luiz, muito obrigada por ter vindo conversar conosco, com os nossos telespectadores nessa manhã. Viu? Um bom dia. E bom sono, bons sonhos e, se possível, identificar durante os sonhos o que a gente veio fazer, além de comer e defecar, beber água, ir lá e trabalhar e pagar a conta. E esse segredo está no nosso inconsciente, no inconsciente de cada um. Tá certo. Olha só, e você que está acompanhando em casa, você também pode participar conosco, viu? Queremos ouvir você. Mande mensagens aqui para o nosso programa. Basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O nosso número aparece para você, é o 996428473. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, eu deixo vocês na companhia do Acir Antão. Eu volto daqui a pouquinho. Até lá.